Atos capítulo 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Nesse domingo, nós estamos no último domingo da série Pentecostes. Semana que vem, culto de ceia. Aí o pastor, como sempre, ilustríssimo, vai abrir a nova série, que eu sempre deixo para ele comunicar qual é a nova série de domingo, entendeu? Então você tem que vir domingo que vem para você descobrir qual é a série de dezembro. O pastor vai te falar domingo que vem. Capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 1 vai dizer assim: E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E aí eu vou falar para você nessa noite, só para quem está alegre com Jesus, só para quem tem o que agradecer ao Senhor, só para quem veio aqui hoje disposto a entregar a melhor adoração, o seu melhor culto do mês de novembro, vai glorificar a Deus e vai dar uma linda salva de palmas no 3, ó. 1, 2, 3. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo. Mas é importante a gente voltar alguns capítulos, alguns livros antes e entender o porquê o Espírito Santo precisou descer entre nós, entre aqueles homens. Eu vou ser breve nessa explicação, mas você já conhece. Nosso Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu entre nós. Aos seus 30 anos, iniciou o seu ministério publicamente. Fez discípulos, pregou a palavra do Pai, anunciou o reino, anunciou as boas novas do reino do Senhor. Cumpriu as leis, cumpriu os preceitos, perdoou pecados, libertou pessoas, curou, fez sinais, maravilhas. Mas havia um propósito do seu nascimento, e esse propósito era a sua morte. Engraçado dizer que o propósito do nascimento de Jesus era a sua morte. Aline, somente a sua morte, não. Era a sua morte e a sua ressurreição. Então, Jesus cumpre lindamente o seu ministério. Ele cumpre lindamente o seu propósito, que é nascer, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, ser o precursor, aquele que veio dizer, olha, existe uma boa nova a ser contada. Existe um Deus que deseja se relacionar com o homem de forma íntima. O véu vai se rasgar. Vocês não precisarão mais que alguém entre no templo e ofereça sacrifícios. Vocês vão se ajoelhar e falar diretamente com o Pai de vocês. É isso que eu vim anunciar. Que depois que eu morrer naquela cruz, for cuspido, açoitado, machucado, traído, humilhado e ressuscitar ao terceiro dia, vocês vão ter acesso direto ao meu Pai, ao seu Pai. Jesus vem anunciar a essa boa nova, de que nós teríamos esse acesso. Só que, enquanto Jesus estava na terra, e aqueles discípulos, aqueles homens estavam andando com ele, eles sentiam a presença de Deus. Jesus estava ali emanando a presença do próprio Deus entre quem estava ao seu redor. É por isso também que eu fico me perguntando como Judas conseguiu fazer o que ele fez. Se o próprio Cristo, o próprio Deus estava ao lado dele, emanando presença. Mas é complicado, porque mesmo às vezes quando a presença se estabelece, sempre tem alguém que consegue se desvirtuar. Mesmo a presença estando ali. E aí Jesus morre naquela cruz, como eu disse, açoitado, machucado, traído, humilhado, cuspido. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita.
Ao terceiro dia, ele diz: morte, a mim você não vence. Ao terceiro dia, ele diz: estou pisando sobre a sua cabeça, porque eu sou o Rei dos Reis, sou o Senhor dos Senhores. Eu já era lá em Moisés, quando enviei ele para falar a Faraó. E você acha, morte, que você iria me vencer? Eu sou Cristo, o Rei dos Reis. Ele ressuscita. Só que essa presença que ele tinha ali entre os discípulos, quando ele está ausente, estava tudo no plano de Deus. Ele olhava, ele sabia que os discípulos e todas as pessoas que viriam depois da igreja primitiva precisariam daquela presença. Nada poderia ser feito depois de Cristo sem essa presença. E Jesus, como um bom pastor, ele não abandona as suas ovelhas. Veio, morreu, ressuscitou, mas disse: eu vou para o Pai. Só que vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou permitir, vou deixar entre vocês uma presença. O Espírito do meu Pai, o Espírito Santo de Deus. E aí, Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai estar contigo todos os momentos da sua vida. Ele vai estar dentro da sua casa, quando eu, Aline, não estiver por lá. Ele vai estar em lugares contigo onde ninguém te vê. O Espírito Santo está lá. Então Jesus diz: eu vou, mas órfão ninguém fica, porque eu sou pastor e eu não vou abandonar vocês. Órfão ninguém vai ficar, sozinho ninguém fica. Tem o Espírito Santo. Tu vai orar, tu vai chorar, tu vai se alegrar, você vai rir. Você vai se humilhar, se jogar no chão. E ele vai estar lá contigo. Em todo momento. Essa é a presença que nós viemos buscar nessa noite. É por causa dessa presença que nós estamos aqui nessa noite. Talvez por você estaria cansado em casa. Posso te falar uma coisa? Pelo meu cansaço, pela minha sinusite, eu não estaria nem aqui pregando agora. Porque eu já tinha pedido o pastor para pregar no meu lugar. Não é, pastor? Já tinha pedido. Só que a presença, ela é mais forte. A presença, ela te faz caminhar um passo onde sozinho você não conseguiria caminhar. A presença te faz chegar aonde você sozinho não chegaria. A presença te faz perdoar pessoas que você sozinho não perdoaria. É a presença. A presença abre portas que tua influência não abre. Teus contatos não abrem. A presença cura mentes que nenhum coach vai curar. Ele te dá ânimo que nenhuma palestra de 2 horas vai te dar. É a presença. É a presença. Então Jesus diz: eu vou deixar ela com vocês. Só que haverá um momento especial dessa presença. Porque essa presença, entenda, ela não veio apenas para estar do seu lado 24 horas. Ela não veio apenas para levar teus pedidos, teu clamor, para subir as tuas lágrimas. Essa presença veio também para te incendiar. Essa presença veio também para te inundar. E aí, vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa presença veio para te incendiar.
Essa presença veio para descer sobre vós, sobre você, sobre a minha vida. Essa presença deseja atuar. Sabe o que é o mais perigoso na nossa vida? É limitar a presença. É querer dizer aonde a presença deve entrar. O que a presença deve fazer. Por que a presença deve fazer. Quando, na verdade, a presença, ela quer tomar você por completo. Ela quer dirigir os teus passos. Ela quer te dizer o que você deve fazer. Ela quer te dizer aonde você vai chegar. Ela quer conduzir você. E o maior problema é quando a gente quer conduzir a presença. Isso está errado. É a presença que nos conduz. E aí, a Bíblia vai dizer, recebereis o quê? Poder. Quando essa presença descer sobre a vida de vocês. O batismo nas águas é a imersão. A pessoa está ali na piscina, no rio. Ela deita, mergulha. A água passa por cima. Imersão. E Aline, o batismo com o Espírito Santo. É como se você estivesse dentro dessa piscina. Você estivesse ali ajoelhado, pronto para mergulhar. Mas é como se a água não estivesse ali para que você mergulhasse nela. É como se a água passasse por dentro de você. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Por que a água passando por dentro? Porque a água por dentro, ela toma o ambiente. Ela inunda o ambiente. É como se você fosse uma grande caixa e aquela água estivesse ali dentro de você. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a manifestação da presença de Deus. E aonde o Senhor quer que você chegue nessa noite, Ele quer que você deixe essa água inundar você. Ele diz nessa noite, deixa eu passar por dentro. Deixa eu passar por dentro. Você já mergulhou. A primeira etapa você já fez. Agora eu quero passar por dentro. Agora eu quero mexer por dentro. Agora eu quero a minha presença vindo de dentro para fora. Jesus quer batizar você nessa noite. Jesus te convida hoje para o segundo batismo na tua vida. Aline, tem 1 ano, tem 6 meses que eu desci aquelas águas. Pois bem, hoje o Espírito Santo, essa presença deseja inundar você. Te convida para o segundo batismo da tua vida. Deixa o Espírito Santo descer sobre você. Recebereis poder. Você quer saber como é a vida de alguém que é batizado pelo Espírito Santo? Mais sensível contra o pecado. Sabe aquela oportunidade que você recebe, que você sabe que é ilícita, que não é legal, que está te deixando em alguma dúvida? Batismo com o Espírito Santo? Mais sensibilidade contra isso. Não, querido, eu não quero, não. Não, querido, eu não vou aceitar, não. Porque agora o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu já não falo mais da forma que eu falava. Eu já não ando mais com quem andava. Eu já não faço mais as mesmas práticas de antes. O Espírito Santo me deu poder para dizer não ao pecado. Profecias. Não, eu não estou falando apenas de profecias, como nós vemos, graças a Deus, dentro da nossa igreja. Quer ser uma pessoa profética? Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Quer ser alguém que vai olhar a dificuldade e falar assim, não quero nem saber, eu estou indo. Eu não quero nem saber da dificuldade do gigante, se é muralha, se não é. Eu profetizo em nome de Jesus e já estou indo. Batismo com o Espírito Santo. Quer ser uma pessoa que transpõe as dificuldades? Batismo com o Espírito Santo. E manifesta também os dons espirituais.
Mas antes de falar em línguas, Rodrigo, antes de eu permitir o Espírito Santo me movimentar, mexer dentro de mim, eu não tinha certo dom. Agora eu tenho. Esse dom aqui, esse talento, eu não tinha antes. Agora eu tenho. É o quê? Batismo com o Espírito Santo. Antes, eu não tinha tanto desejo de orar, de interceder, de buscar, eu não sei. Depois daquele dia, eu senti algo arder dentro de mim. E agora eu quero orar toda hora. Eu quero falar com Deus toda hora. Eu quero interceder pela vida de todo mundo. O que é isso, Aline? Batismo com o Espírito Santo. Muda vidas. Muda condições. Muda mentes. Muda corações. Batismo com o Espírito Santo. Ele é uma fonte inesgotável. É uma presença inesgotável. Eu tenho necessidade de falar com Jesus. Eu tenho necessidade de dobrar os meus joelhos, fechar os meus olhos e falar com Deus em línguas. Eu tenho necessidade de entrar na intimidade do meu Pai. E é por isso que eu vou te dizer nessa noite que não são todos, infelizmente, que vão desejar esse batismo. Porque desejar o batismo com o Espírito Santo é desejar intimidade. É desejar algo mais profundo. É despir-se de si mesmo. É dizer, olha, eu não ando mais segundo as minhas vontades. Porque o Espírito Santo, depois que ele entra, ele nos adestra. O Espírito Santo, depois que entra, ele traz luz sobre o nosso entendimento. Talvez tenha coisas na tua vida que você ainda não entendeu, porque você ainda não deu liberdade para o Espírito Santo trabalhar em você. Talvez algumas coisas na sua vida ainda estão obscuras, porque você ainda não deu liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Talvez na sua vida hoje, você não esteja compreendendo algumas coisas, porque o Senhor deseja derramar sobre você revelações, dons espirituais, dons proféticos, mas isso após o Espírito Santo entrar na tua vida. Porque ele nos leva a um nível mais profundo e nos leva a uma renovação. Aline, por que eu preciso desse Espírito, dessa presença comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem vales, tem desertos, tem processos que é só você e ele. E se ele não estiver contigo, se você não desejar ter essa experiência, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas com a presença não. Com a presença você olha, você até vê a dificuldade. Com a presença você olha, você até entende que é difícil. Mas você fala, se o Espírito Santo está aqui, se eu sei que ele tem liberdade para agir na minha vida, o que é essa dificuldade na frente da presença? É a presença de Deus. É a presença que Jesus deixou aqui para nos consolar, para trabalhar ao nosso lado, para nos ministrar, para cumprir o seu propósito. Corrigir o homem, adestrar o homem, quebrantar o homem, levá-lo a um caminho de quebrantamento e salvação. Está difícil a caminhada? Espírito Santo, me quebranta. Está difícil compreender o ministério que Deus está te chamando? Espírito Santo, fala comigo. Está difícil transpor algumas barreiras? Espírito Santo, vai na minha frente. É para ele que você pode pedir, é para ele que você pode clamar, é para ele que você pode falar. Espírito, eu preciso, eu estou sufocando. Eu preciso de intervenção agora. Isso é humildade. Passar por dificuldades, problemas, saber que existe uma presença que pode nos ajudar.
E falar, presença essa, vem sobre mim. Humildade, você reconhece que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Você reconhece que sem Deus você não dá um passo a mais. Ele te enche de graça. Ele te dá um novo ânimo. Tá triste? Deu aquela batida no final de semana? Abateu, entristeceu, brigou? Família não está correspondendo mais? O Espírito Santo te dá um novo ânimo. Ele te anima, ele te renova, ele te capacita. Ele te coloca um passo mais à frente. E quando, Aline, eu não conseguir dar esse passo, ele vai te empurrando assim, ó, devagarinho. Ele vem te puxando, só mais um passinho, vem, só mais um passo, você consegue. É difícil viver sem o Espírito Santo. É difícil andar sem ele. É difícil pregar sem a presença. É difícil dançar, cantar, tocar sem a presença. É difícil levantar as mãos para adorar sem a presença. Não abra mão dela. Não abra mão dessa presença. Porque talvez você só esteja aqui nessa noite por causa dessa presença. Ele te dá novo ânimo. Ele te renova, querido. Ele te faz andar um pouco mais, mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais, compreender um pouco mais, ter um pouco mais de sabedoria, saber um pouco mais como agir, como falar. É Ele, é Ele, é Ele. É Ele quem te renova, é Ele quem te capacita. É Ele. Não fica achando não que é teu talento. Não fica achando não que é porque você estudou não sei o quê. É Ele. É Ele. É Ele. O que seria de nós se não fosse Ele? O que seria de nós se não fosse essa presença? O que seria da minha vida e da sua vida se não fosse o Espírito Santo de Deus? Você já parou para pensar aonde você estaria agora se essa presença não tivesse te alcançado? Já parou para pensar o que você faria agora se esse Espírito não tivesse te encontrado? E é por isso que ele te diz um pouco mais de liberdade. É isso que eu preciso. Um pouquinho só a mais de liberdade. Sabe aquela rédea que tu não larga nunca? Que tu fala que vai resolver, que vai fazer, ele está dizendo, larga, me dá só um pouquinho de liberdade. Larga. Deixa que eu atuo, deixa que eu trabalho. Não foi para isso que eu vim? Isso é sinistro, é sinistro. Quem é que fala sinistro? Paulo, esqueci agora. É o Carlos Henrique? Cadê ele? Carlos Henrique, lá. É ele. É bizarro? Ah, tá. Isso é bizarro, irmão, é bizarro. A gente querer tomar o lugar do Espírito Santo. É bizarro. Mas por quê? A gente quer fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. A gente quer convencer quem o Espírito Santo tem que convencer. A gente quer trabalhar onde o Espírito tem que trabalhar. Não, mas eu vou falar. Não vai, você vai orar. Porque é o Espírito que vai fazer. Não, mas eu vou intervir. E o Senhor está dizendo, para de tentar fazer o trabalho que é da presença. Ora, entrega, larga. Quem convence o homem do pecado? A presença. Quem convence o homem do juízo? A presença. Porque a presença está em lugares onde você não está. Ele vê coisas que você não vê. É por isso que ele tem capacidade de falar o que você não deve falar. Porque ele conhece o homem por dentro e por fora. Então é ele quem vai atuar. Então é ele quem vai fazer. Então é ele quem vai falar. Então é ele quem vai transformar. Melhor coisa é eu pegar aquele fardo e falar assim, presença, é contigo. Entra lá, presença. Fala com ele, presença.
Trabalha na vida dele, presença. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer. Mas eu confio na presença de Deus. E Ele vai fazer, Ele vai atuar, Ele vai ministrar, Ele vai transformar, Ele vai libertar, Ele vai salvar. É a presença. Somente a presença de Deus. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus. Somente Ele. É só Ele. É só Ele. Somente Ele. Por que eu bato tanto nessa tecla? Para você entender que nenhuma forma de tentar fazer o que o Espírito Santo faz vai dar certo. Então o Senhor te convida hoje a largar esse fardo. Eu queria orar mais. Eu queria conseguir me entregar mais. Então te desafio hoje a dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Línguas como de fogo, recaia sobre a minha cabeça agora. Vento impetuoso, invade a minha vida agora. Para viver esse salto de fé, Espírito Santo. Para viver profecias, Espírito Santo. Para transpor limites que aparentemente eram intransponíveis, Espírito Santo, é a presença, é a presença, é a presença, somente a presença. Fica de pé nessa noite. Convida Ele. Convida Ele. Convida Ele a transformar a tua vida. Convida Ele a transformar o teu interior. Convida Ele a entrar. Diz: a água do Espírito me invade, me inunda. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga: Espírito vem.